É isso aí, pessoal. Vamos dar início então ao nosso curso, tratando a respeito de importantes informações sobre os documentos fiscais, tanto convencionais quanto documentos fiscais eletrônicos, e em especial aí vamos tratar também do ajuste 7, ajuste CINIEF, né, do Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais 7/2005, e também vamos tratar a respeito do convênio sem número de 1970, que fala do Regramento Nacional a respeito dos nossos documentos fiscais, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então tratando a respeito do primeiro assunto. Vai na telinha. Então, o que é o documento fiscal convencional? É qualquer uma das notas fiscais de mercadorias ou de serviços emitidas na conformidade com a legislação vigente, que não sejam nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviços eletrônica. Então, são aquelas notas fiscais que acompanham mercadorias e acompanham os serviços, né? Emitidas na conformidade com a legislação vigente, que não sejam, né, notas fiscais eletrônicas ou notas fiscais de serviços eletrônicas. A nota fiscal convencional só poderá ser emitida pelos prestadores de serviços ou comerciantes desobrigados à emissão de notas eletrônicas. Então, é interessante que a nota fiscal convencional, ela pode ser também conhecida como a nota fiscal em papel. Então, o meio, né, em que você vai pegar uma nota fiscal convencional é a nota fiscal em papel. Como nós não sabemos, de repente, em que estado ou município você vai atuar, você pode se deparar ainda com estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço que vão usar essa nota fiscal papel, que é a nota fiscal convencional. É a nota fiscal que tem o talão de notas fiscais. Alguns mais antigos, que nem o professor, vão lembrar, né, que antigamente nós tínhamos o talão de notas fiscais e o pessoal ia lá e emitia o talão, às vezes, na mão, né? Então, na própria mão, a pessoa emitia a notinha fiscal e entregava para você uma via. Então, essa nota fiscal é a nota fiscal convencional. E um exemplo dessa nota fiscal convencional, normalmente está regulado pelo convênio CINIEF. Então, essa sigla aparece aí, ó, e muitas vezes aparece no edital também, que é um sistema integrado, ou seja, para que todos os estados e municípios brasileiros tenham o mesmo tipo de documento fiscal, Sistema Integrado Econômico Fiscal. Então, para que todos, né, Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais, tá? Tem informações econômico-fiscais. Então, todo o sistema de emissão de documentos convencionais no Brasil está vinculado a esse Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais, né, que o convênio, inclusive, foi assinado dentro desse ajuste, ou deste convênio, perdão, CINIEF. Tá bom? Então, esse é um documento fiscal convencional. Vamos ter exemplo? Então, ó, são exemplos de documentos fiscais convencionais. Então, eu peguei o artigo 6º, por exemplo, e alguns incisos lá do convênio sem número. Olha lá. Os contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, quem é contribuinte do IPI? Então, eu estou falando das indústrias, porque elas são contribuintes do IPI porque dão saída de produtos industrializados. E dos estabelecimentos equiparados à industrial, né? Nós temos um curso, né, sobre a legislação federal, que a gente vai ver lá no artigo 9º do regulamento do IPI, quem são os estabelecimentos equiparados a industriais. Então, tanto as indústrias como estabelecimentos equiparados a industriais, quando dão saídas que são fatos geradores do IPI, como também o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, o nosso ICMS. Então, todos os estabelecimentos que dão saída, que são fatos geradores do ICMS, então entra aqui os comércios, entra aqui os atacados, entra aqui os varejos. Atacado é aquele que vende em grande quantidade, ou seja, vende para quem vai revender. O varejo é aquele que vende ao consumidor final, conforme as operações que realizarem os seguintes documentos fiscais. Aí vem a nota fiscal mais padrão, a nota fiscal modelo 1 ou 1A.
Essa nota fiscal é aquela grandona. Depois eu vou te mostrar aí, através de uma figura, o que seria essa nota fiscal. É uma nota fiscal maior, onde você tem todos os dados do destinatário. O modelo 1 é aquele que é utilizado pelas empresas que são contribuintes do IPI, ou seja, as indústrias e os equiparados à industrial. E o modelo 1A é para aqueles que, a princípio, falam do ICMS. Então, o modelo 1A é para os atacados, para os varejos. Então, 1A é para os contribuintes do nosso ICMS. Tá certo? Então, a nota fiscal grandona, que a princípio acompanha as mercadorias, nota fiscal convencional papel, ela é considerada a nota fiscal modelo 1 ou 1A. Nós temos também a nota fiscal de venda ao consumidor final, que é a modelo 2, que é aquele talãozinho, normalmente de cor azulada, que ficava lá junto aos estabelecimentos, por exemplo, varejistas. Então, um talãozinho onde você colocava lá diversos e falava lá, nem dava os dados de quem estava recebendo, simplesmente entregava lá uma nota dizendo lá o que é, a princípio, a quantidade ou o valor do que estava sendo comprado, adquirido. Né? Então, essa nota fiscal de venda ao consumidor é aquela nota do talãozinho pequeno, que era a venda ao consumidor final. O cupom fiscal já é aquela maquininha de emissora de cupom fiscal, também conhecida como ECF. Né? O ECF é aquela maquininha que parece uma torradeira que solta o cupomzinho fiscal lá nos estabelecimentos, no supermercado, uma drogaria. Então, o ECF. O ECF é um emissor de cupom. Então, aquele papelzinho que sai, que a pessoa vai lá e destaca para você, é o cupom fiscal. Então, você tem o cupom fiscal e o emissor de cupom fiscal, que é a maquininha. Tá certo? Então, o cupom fiscal também é um documento fiscal convencional. Por quê? Porque ele é em papel. Você está recebendo uma cópia física do documento. E a nota fiscal do produtor rural. Todo produtor que tem inscrição cadastral, né, dentro da Secretaria da Fazenda de cada estado, ele pode emitir as suas notas fiscais e ela tem um modelo próprio, que é o modelo 4. Então, a nota fiscal de produtor também pode ser em papel. E aí o modelo dela própria é o modelo 4. Tudo bem? Olha aqui para mim. Então, professor, quando a gente tem aí alguma questão de prova que fala de notas fiscais convencionais, você vai entender que é nota fiscal papel, que é a nota fiscal que pode ser a modelo 1, modelo 1A, pode ser a modelo 2, pode ser a modelo 4, pode ser o cupomzinho fiscal. Quer dizer, várias são as possibilidades de notas fiscais convencionais. Né? Você vai, por exemplo, no estacionamento, que é um prestador de serviço, ele emite lá um bilhete de entrada, aquilo ali serve como um documento fiscal, muitas vezes é emitido como um documento fiscal, então ele é papel. Então, até hoje você tem alguns estabelecimentos que emitem papéis que são documentos fiscais convencionais, tá certo? Só aquele controle de entrada e saída não é o suficiente, tem a notinha, muitas vezes, que o estacionamento emite, principalmente quando você pede, e aí vai para uma emissão de cupom fiscal, tá bom? Continuando, então tá aí as notas fiscais convencionais, alguns exemplos delas, são várias as notas fiscais convencionais, mas eu trouxe aí alguns exemplos. Só que agora a gente vai falar o seguinte, olha só um exemplo aqui, através de uma figura, né? Então a nota fiscal tá aqui, né? E aí você tem os dados do remetente. O remetente tem o seu logotipo, tem as suas informações, sua razão social, seu endereço. Os dados, né, do destinatário, tá aqui, ó, dados do destinatário, né? Então você vai pegar todos os dados do destinatário, a data da emissão, né? Nós temos aí a data da emissão desse documento fiscal, que vai gerar inclusive o crédito, se o tributo for não cumulativo, os dados do produto, os dados do tributo, os dados do transporte, tudo está na nota fiscal, né? A assinatura da fiscalização, né? O carimbo e a assinatura. A numeração da nota fiscal, vai ver aqui em cima, que é o número de controle do formulário, mas a numeração da nota fiscal vem sempre aqui em cima. Então, na realidade, nós temos aí, essa nota fiscal é a modelo 1 ou 1A, que é aquela mais completa, ela é grande, mais ou menos o tamanho de papel A4, e ela tem todas as informações relacionadas àquela determinada operação que foi feita.
tá certo? Então, essa é a nota fiscal que nós estamos citando aqui como a modelo 1A. É legal você vê-la, né? Porque aí você tem uma noção bem clara do que a gente está tratando. Então, esses são os documentos fiscais convencionais, tá certo? Aí você tem os documentos fiscais eletrônicos. Qualquer uma das notas fiscais de mercadorias ou de serviços emitidas na conformidade com a legislação vigente, que não sejam convencionais. Então, qualquer uma das notas fiscais de mercadorias ou de serviços emitidas em conformidade com a legislação vigente, que não sejam notas convencionais. Lembre-se, a nota fiscal convencional só pode ser emitida por prestador de serviços ou comerciantes desobrigados da emissão da nota fiscal de serviços eletrônica ou da nota fiscal eletrônica. Então, na realidade, o que acontece? Tudo aquilo que não pode ser, né, mais convencional, ele passa a ser eletrônico. E a novidade é que cada vez mais as notas fiscais ou os documentos fiscais estão se tornando eletrônicos, tá? Então, o documento fiscal hoje, a maioria dos estabelecimentos que você vai, a princípio, visitar, fiscalizar, conversar lá com o dono, o proprietário, ele já é obrigado, né, a fazer a nota fiscal eletrônica ou a nota fiscal de serviço eletrônico, dependendo se ele é comerciante ou prestador de serviços. Então, na verdade, hoje, cada vez mais os documentos são eletrônicos. E qual a vantagem disso, professor? Olha aqui para mim. Bom, talvez você não entenda a vantagem porque você não trabalhou com documento papel. Mas o documento papel, né, eu que trabalhei muitos anos com documento papel, eu sei como que é desvantajoso para os contribuintes, principalmente para os sujeitos passivos da tributação, porque eles precisavam pedir autorização perante a Secretaria da Fazenda. Essa autorização tinha que ser feita através de uma gráfica, tinham que pagar a gráfica depois que recebia a autorização do fisco, ela a princípio fazia a impressão dos documentos, aquilo tira um custo, cada documento fiscal tinha 4 vias, então aquilo tinha um custo, essas vias muitas vezes eram carbonadas entre si, ou seja, que você preenchia na primeira via, as demais também tinha que sair, também tinha um custo, então era um custo bem grande de impressão das notas fiscais. Se as notas fiscais de alguma forma fossem perdidas, fossem adulteradas, aquilo dava muito problema para o contribuinte e também para a gráfica. Então, na verdade, a gente tirou um monte de trabalho das gráficas, porque as gráficas hoje não imprimem mais documentos fiscais, porque os documentos fiscais são meramente digitais, são documentos eletrônicos. Então, passaram a ser documentos eletrônicos, né? Documentos digitais, você entendeu? Então, facilitou a vida dos contribuintes no termo de você ter um documento eletrônico. Mas é claro que tem outras novidades que vieram com isso, principalmente a necessidade do pessoal de TI para poder fazer a programação dos programas e o ajuste da emissão da nota eletrônica de acordo com o programa de controle de estoques do próprio contribuinte. Então, outras coisas, outras necessidades apareceram, tá certo? Continuando. Exemplo de documento fiscal eletrônico é aquele estabelecido junto ao ajuste CINEF 7 de 2005. Então, esse ajuste CINEF, quando a gente fala de documentos fiscais, ele acaba sendo muito importante, tá certo? Então, veja o texto a seguir. Ajuste 7/2005, cláusula primeira. Fica instituída a nota fiscal eletrônica. Então, aparece através desse ajuste uma nota nova, que é eletrônica, modelo 55, que poderá ser utilizada, então veja, de forma facultativa, a princípio, poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados, do IPI. Então, os contribuintes do IPI, lembra, a indústria, o equiparado industrial, poderão trocar aquela nota fiscal modelo 1, então você substitui a modelo 1 pela nota fiscal eletrônica, tá certo? E pelos contribuintes do ICMS, Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, em substituição. Então, você vai trocar aquela nota fiscal modelo 1A pela nota fiscal eletrônica, né? Então, ele fala isso. Então, fica instituída a nota fiscal eletrônica para, em substituição,
a nota fiscal modelo 1, a nota fiscal modelo 1A e a nota fiscal também de produtor modelo 4. Então, também a nota fiscal de produtor, ou seja, aquela nota fiscal modelo 4 vai ser, então, considerada uma nota fiscal que pode ser substituída pelo documento eletrônico. Olha aqui para mim. Mais adiante você vai ver que somente os produtores rurais dentro de cada estado que tem inscrição cadastral estadual é que poderão fazer essa mudança, essa substituição da nota papel para a nota eletrônica, tá certo? Guarda essa informação. Então, somente esses poderão fazer a alteração da nota papel para a nota eletrônica. Outra informação que acaba sendo interessante, então, é que indústrias, comércios e produtores rurais poderão ter essa facilitação, que é deixar de ter, que a princípio fazer o pedido dos documentos em papel para poder solicitá-los de forma eletrônica. Tudo bem? Então, dá um exemplo aí, mostra aqui para nós, né, professor? Já que nós temos o documento eletrônico, vai na telinha. A gente tem que ver o seguinte, que o documento eletrônico ele é emitido de uma forma diferenciada, porque o remetente vai remeter o documento eletrônico ao destinatário e vai, a princípio, mandar a mercadoria, o produto industrializado, através de um transportador. Esse transportador emite o que nós chamamos... Aliás, o transportador, ele acompanha a mercadoria, o que nós chamamos de um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, que é o DANF. É o único documento em papel que nós vamos ter, né? E esse DANF, na verdade, ele tem os dados e as informações e o código de acesso da nota fiscal eletrônica. Ele não é a nota fiscal eletrônica, uma vez que a nota fiscal eletrônica é somente digital. Mas ele é um documento que vai acompanhar a mercadoria e vai ter todos os dados dessa nota eletrônica, tá certo? Então, esse é o que nós chamamos de documento auxiliar da nota eletrônica. E aqui está o modelo dele, olha lá, o DANF. O DANF, então, ele tem um modelo muito parecido com a nota fiscal modelo 1A, com todos os detalhes do remetente, do destinatário, do produto, da tributação. O mais importante que nós temos do DANF é esse código de barras. Porque através desse código de barras nós temos acesso às informações da nota fiscal eletrônica, né? Então nós chamamos esse código de barras de código de acesso à nota fiscal eletrônica. Então, na verdade, esse DANF, na verdade, é um documento em papel, né? É um documento que é impresso numa folha de papel A4, não precisa ser feito numa gráfica, não tem necessidade de contratar uma gráfica para isso, você simplesmente imprime ele e pede para que o caminhoneiro leve esse documento juntamente com... Então, o caminhoneiro ele leva o DANF juntamente com a mercadoria. E aí, se for parado, né, é o DANF que a princípio está acompanhando a mercadoria. O site nacional da nota fiscal eletrônica está aqui representado, né, esse símbolo aqui é o símbolo do site relacionado lá à Receita Federal do Brasil, né, o site da nota fiscal eletrônica em todo o território nacional. O banco de dados de todas as notas fiscais eletrônicas no território nacional está lá, né, junto à Receita Federal do Brasil. Então, são informações importantes e interessantes para a gente poder levar para a prova. Tudo bem? Bom, e aí nós vamos então, já que a gente estava falando do documento eletrônico, vamos começar então a falar do mais moderno para depois falar do mais antigo. Ou seja, vamos falar dos documentos fiscais eletrônicos para depois falar do documento fiscal convencional, tá bom? E para nós iniciarmos esse tema, nós vamos ter que tratar a respeito do ajuste CINIEF 7 de 30 de setembro de 2005. Então, o que fala esse ajuste CINIEF de 30 de setembro de 2005, o ajuste 7? Primeiro, ele também foi feito pelo Sistema Integrado de Informações Econômicas e Fiscais. E aí a gente já tem uma informação interessante para dar para você, que esse ajuste, na verdade, ele foi acertado perante o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, ou seja, é perante o CONFAS que você faz ajustes, convênios, ajustes, protocolos.
né? Convênios, ajustes, protocolos. O que é o CONFAS, professor? O CONFAS é uma reunião dos secretários da Fazenda de cada estado, né? A reunião cujo titular da reunião é o ministro da Fazenda, né, federal, e a princípio nessa reunião eles tratam de diversos assuntos, inclusive o ICMS dos estados. Então os convênios, por exemplo, o mais famoso convênio que você vai ver na Constituição Federal é o convênio que fala da concessão e revogação de benefícios fiscais quanto ao ICMS. Então, esse convênio é um dos mais importantes. O convênio sem número de 1970 também é outro convênio importante, tá certo? Os ajustes normalmente só vão tratar de obrigações acessórias. Por isso o ajuste da nota fiscal eletrônica que a gente está vendo, né? Obrigação acessória é aquela obrigação que não seja obrigação de pagar ou não pagar. Perdão, que não seja obrigação de pagar. Então, a obrigação acessória é aquela obrigação de fazer ou não fazer que não seja pagar. Então, uma dessas é a nota fiscal eletrônica, né? E os protocolos? Os protocolos são feitos entre estados. Quer dizer, eles não vão ser de caráter nacional, é somente entre estados. Então, convênios, ajustes e protocolos são assinados perante o CONFAS. Nós temos outros atos também assinados perante o CONFAS que não são convênios, nem ajustes, nem protocolos. Então, a gente normalmente estuda o CONFAS, a gente pensa assim, só tem convênio lá. Mas não, tem ajuste, tem protocolo. Então, você está estudando agora um ajuste, que é um ajuste entre todos os estados a respeito da nota fiscal eletrônica. Tá certo? Então, tem outros ajustes que às vezes podem cair em prova, por exemplo, relacionados à escrita eletrônica e outras coisas mais, tá bom? Então, fechando aqui a informação, nós temos aí então o ajuste CINEF 7 de 30 de setembro de 2005. E aí, antes de você começar a estudar pra caramba o ajuste e tudo mais, às vezes eu sei que você tem pouco tempo para a prova, tá certo? Então, tenho pouco tempo, professor. O que é o bizu? O que aí é o boi? O que a gente pode cercar aí que tem grande chance de cair na prova? Então, para te ajudar, eu vou dizer quais são as cláusulas mais importantes ou que mais eu tenho visto cair em prova a respeito desse ajuste 7/2005, tá bom? A cláusula primeira define o que é nota eletrônica. Ela cai bastante em prova. Então, esse ajuste é o ajuste que institui a nota fiscal eletrônica. Então, ele é o que cria a nota fiscal eletrônica. E cria também o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então, o DANF é criado através desse ajuste, né? O DANF que a gente viu figura anterior aí na aula. Então, tanto a nota fiscal eletrônica como o documento auxiliar da nota eletrônica estão previstos nesse ajuste. Cláusula primeira vai definir o que é a nota eletrônica. E é bem importante você conhecer a cláusula primeira, porque essa definição normalmente eu vejo cair em prova, tá? Talvez seja um dos itens mais cobrados no edital quando a gente fala que esse ajuste vai cair. Talvez seja a questão da sua prova, tá bom? Só ler a cláusula primeira, vai embora e tá lá na prova. Cláusula segunda vai falar sobre o credenciamento, ou seja, quem precisa ou quem deve, né? E quais são as formas de credenciamento, voluntária, obrigatória, de ofício, né? Então, quem deve emitir nota fiscal eletrônica tem que se credenciar para isso. Então, credenciamento também aparece, mas não com o mesmo rigor ou com a mesma importância da cláusula primeira. Por isso, os dois asteriscos na cláusula primeira. Na cláusula terceira, nós vamos falar sobre o layout. O que é o layout? É o padrãozão da nota. O que tem? O que vai estar na composição dos campos da nota fiscal eletrônica. Então, cada campo tem lá uma determinada composição. Então, a composição desses campos ela é importante, né? Mas não aparece tanto em prova como a cláusula primeira, tá? Cláusula quarta, autorização de uso, ou seja, quem a princípio vai emitir uma nota fiscal eletrônica tem que pedir autorização para usar aquela numeração específica da nota fiscal eletrônica. Então, a autorização de uso acaba se tornando também uma das obrigações do remetente, né? Aqui nós temos duas obrigações que o remetente da mercadoria, também aquele que vai dar a saída da mercadoria, tem que fazer, tem que se credenciar e tem que pedir autorização para usar aquela nota. Cláusula quinta, transmissão. Então,
Na cláusula 5ª, nós temos, então, a famosa transmissão daquele documento fiscal eletrônico, tá? Então, através da transmissão, você vai fazer o quê? Você transmite a nota fiscal eletrônica, a princípio você faz a nota fiscal eletrônica dentro de uma Secretaria da Fazenda de algum estado e ela vai fazer uma análise, por isso a cláusula 6ª, análise da transmissão. Então, quer dizer, o contribuinte, ele faz uma transmissão para a Cefaz faz uma análise. A Cefaz pode rejeitar a nota fiscal ou pode aceitar a nota fiscal. Então, essa análise vai ser feita pela Cefaz e a Cefaz é que vai fazer, veja lá, cláusula 7ª é o retorno da análise, se a princípio o contribuinte tem que refazer a nota ou não. E a cláusula 8ª vai ser a transmissão. Então, a Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda de cada estado brasileiro, vai fazer a transmissão para a Receita Federal do Brasil. Então, a transmissão da Cefaz para a Receita Federal do Brasil se dá através das normas previstas na cláusula 8ª. Tudo bem, pessoal? Bom, a cláusula 9ª, aí vem outra cláusula que bomba de cair na prova, que é a cláusula relacionada ao documento que acompanha, esse documento ele acompanha, né? Ele acompanha a mercadoria. Então, o remetente, ele dá saída da mercadoria para o destinatário. Então, o remetente dá a saída da mercadoria no caminhãozinho para o destinatário. Então, o produto digitalizado, a mercadoria está aqui. E quando ele dá a saída, ele emite a nota fiscal eletrônica, que é meramente digital, tem concessão, tem autorização de uso, tem credenciamento, emite a nota, manda uma nota para o transportador, uma nota também, a mesma nota, né, uma cópia para o transportador, uma cópia para o destinatário, e a mercadoria sai. Para que acompanhe a mercadoria, vai junto o DANF. Então, o DANF acompanha a mercadoria, né, informando os dados dessa nota fiscal eletrônica, tá certo? Então, todo o regramento do DANF está lá na cláusula 9ª, né? Salvo engano, vai ser na aula 5 que a gente vai tratar a respeito do DANF. Cláusula 10ª, guarda da nota fiscal eletrônica. Então, quanto tempo, quais que são os regramentos para a gente poder guardar a nota eletrônica. Então, assim como nós temos a obrigação acessória de emitir a nota, nós temos a obrigação acessória de guardar as notas. Se a princípio sofrer alguma fiscalização à empresa, as notas estão lá disponíveis. Cláusula 11ª, as situações de contingência. Então, situações especiais que podem acontecer, que impedem a emissão da nota fiscal de forma eletrônica, ela volta a ser nota fiscal papel. Então, pode acontecer a contingência e nessas contingências, por exemplo, o sistema caiu e está saindo lá um caminhão agora, o que eu faço? Então, tenho lá a contingência, né? Ou faltou luz em toda a empresa, está saindo o caminhão agora, o que eu faço? Tem a contingência, tá certo? Depois nós temos a cláusula 12ª e 3ª, que falam a respeito do cancelamento das notas fiscais eletrônicas. Então, as cláusulas 12ª e 3ª falam sobre o cancelamento da nota eletrônica. Então, algumas situações a nota eletrônica terá que ser cancelada e esse cancelamento é regrado no ajuste. Cláusula 14ª fala sobre a inutilização da nota fiscal eletrônica. Então, também outra situação que pode acontecer aí é a nota fiscal eletrônica ser passível de inutilização. Cláusula 14ª-A. Eu estou citando aqui as cláusulas, mas eu não estou citando todas, eu estou falando das mais importantes. E a 14ª-A também já vi cair em prova, que é a carta de correção eletrônica. Durante um período, os contribuintes estavam num show aí de usar a carta de correção, mas às vezes de forma indevida, para, por exemplo, mexer em dados referentes ao valor da mercadoria ou mexer em dados referentes à data da emissão do documento fiscal que fala com crédito, né? Então, tem situações que foram consideradas indevidas e o pessoal estava usando ali como situações relacionadas ao tributo. Então, a carta de correção ela deve ser feita
né, pode ser feito agora de forma eletrônica, e o regramento disso está nessa cláusula 14ª. Cláusula 15ª, a consulta às notas eletrônicas, né? Como é que eu posso fazer consulta a notas que eu já, de alguma forma, imprimi, não é verdade? Olha aqui para mim. Então, quando você fala aí a respeito do ajuste 5, né, propriamente dito, você vê que tem várias informações importantes, relevantes e interessantes sobre a nossa nota fiscal propriamente dito. Tá certo? Então, a gente deve guardar essas informações para a gente poder levar para a prova. Continuando, vai na telinha. Então, a cláusula primeira, ela fala assim, ó, fica instituída a nota eletrônica, a nota fiscal eletrônica, modelo 55, já lemos esse texto, que poderá ser utilizada por contribuinte do IPI e do ICMS, em substituição à nota 1, 1A e a modelo 4. Então, essa é a nota que a gente fala que é relevante, é importante, né? E aí ele fala, considera-se uma nota eletrônica, olha lá, parágrafo 1º da cláusula primeira, um documento que é emitido e armazenado de forma eletrônica. Então, lá no sítio da Receita Federal do Brasil, você tem a emissão e o armazenamento dessa nota, de existência meramente digital. Então, a nota eletrônica não tem papel. A nota eletrônica, como o nome já diz, ela é digital. O intuito dessa nota é documentar operações com mercadorias e prestações de serviços, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura digital. Ou seja, o emitente da nota, a empresa A, vai assinar digitalmente aquela nota, seja com seu eCNPJ, que é o CNPJ eletrônico, se for uma pessoa jurídica, seja com seu eCPF, que é o CPF eletrônico, se for uma pessoa física. E autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte. E tudo isso deve ser feito antes da ocorrência do fato gerador, ou seja, pegar a autorização de uso, emitir-la eletronicamente tem que ser feito antes da ocorrência do fato gerador. Ficam, então, as unidades federadas autorizadas a estabelecer a obrigatoriedade da utilização da nota eletrônica, a qual será fixada por intermédio de um protocolo ICMS. Lembra dos protocolos que são assinados durante o COFAS? Então, o protocolo pode ser utilizado aqui para dizer quem são os dispensados, quem são aqueles que são obrigados a emitirem a nota eletrônica. Na hipótese de um contribuinte inscrito no cadastro do ICMS de uma única unidade federada, isso vai estar dispensado o uso desse protocolo. A partir de 1º de dezembro de 2010, vai estar dispensado também. Quer dizer, o protocolo foi uma necessidade durante um período entre 2005 e 2010. Hoje, a maioria, como eu falei, dos contribuintes são obrigados à nota eletrônica. Tá certo? Para a terceira, para a fixação da obrigatoriedade que trata o protocolo previsto no parágrafo anterior, as unidades federadas poderão utilizar critérios relacionados à receita de vendas, serviços dos contribuintes, atividade econômica, natureza da operação por eles exercidas. A nota fiscal eletrônica poderá ser utilizada em substituição à nota fiscal de produtor somente pelos produtores, ou seja, os contribuintes que possuírem inscrição estadual. Olha aqui para mim. Nesse finalzinho você vai entender da forma como eu vou explicar agora. Quando nós instituímos a nota eletrônica através do ajuste, nem todos os contribuintes passaram imediatamente a usar a nota eletrônica. Nós começamos os testes. Então, primeiro foram os grandes estabelecimentos. Começamos com as indústrias, depois os grandes atacadistas, depois atacadistas menores, depois os grandes varejistas, depois varejistas menores, até chegar na ponta do varejista pequenininho que vende ao consumidor final. Então, na realidade, durante todo o trâmite, nós, a princípio, fomos trabalhando com as notas eletrônicas de acordo com a receita de vendas, de acordo com o serviço que era prestado pelo contribuinte, de acordo com a atividade econômica por eles prestadas. Então, primeiro começamos com as indústrias, por exemplo, começamos com distribuidoras de petróleo, depois fomos para os atacadistas. Então, de acordo com o ramo de atividade, nós começamos essa atividade. Em cada estado brasileiro é assim que funciona. Tá bom? Com isso, nós encerramos esse bloco firmes no propósito. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.